Um caso de acidente de trânsito que pode ter sido provocado de propósito, envolvendo um caminhão e uma moto. Ô Nicole Bonetti, você esteve com a vítima e aí você consegue explicar pra gente o que foi que ele conversou contigo? Como é que foi esse acidente? Quando eu vi aqui a imagem eu achei meio estranho mesmo. De qualquer forma, o que é que você conta pra gente? Bom dia, Nicole. Oi, Barazal, bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham. Isso, inclusive, a gente está aqui no local, próximo onde tudo aconteceu, na Avenida Paraná, no Cajuru, em Sorocaba. Aqui onde esse acidente que aconteceu, como você disse, entre uma motocicleta e um caminhão quase terminou numa tragédia. Foi questão de aí um segundo. Isso porque, inclusive, a gente tem imagens de câmera de segurança que mostram exatamente isso, que por um segundo esse motociclista conseguiu escapar aí disso que poderia ser então uma tragédia. Barazal, antes da gente começar a falar desse caso, vamos colocar as imagens de câmera de segurança para o pessoal de casa entender sobre o que a gente está falando, mas eu pedi para você que está aí no estúdio, consegue acompanhar as imagens, descrever tudo o que está acontecendo para que a gente volte a falar sobre isso, pode ser? Pode, claro, já estamos mostrando aí, Nicole. Olha só, o caminhão amarelo lá no fundo, né? Em cima da imagem, o trânsito parou. Não se sabe ainda, pelo menos a Nicole já sabe, ela vai contar pra gente o que teria provocado essa colisão, mas ao que parece, o motoqueiro passa e o caminhoneiro vai jogar o caminhão em cima da moto. Até porque, ele esperou o motoqueiro passar, ele derrubou o motoqueiro e vai passar em cima praticamente. E o cara só não acontece o pior de passar a roda do caminhão, a roda da frente, em cima do motociclista, porque ele saiu. Impressionante essa imagem, ele saiu da frente do caminhão e ele deu sorte que parece muito rápido, né, Barazal? É tudo muito rápido. Parece que o caminhoneiro, ele viu a moto na frente, ele esperou a moto sair um pouco para não ter que passar em cima da moto. Ele esperou a moto sair um pouco. Estão mostrando de novo para você lá em cima como tudo aconteceu. Essa câmera pega o lado de cá. Quando ele espera um pouquinho, o motoqueiro passa, ele já passa em cima lá. E vai tentar pegar o motociclista. Olha, que impressionante essa imagem, hein? Agora sim dá para ver melhor até, porque está mais perto. Você vai ver que a imagem tá parada porque o sinal está fechado. Na hora que o sinal abre, os carros começam a sair, o caminhoneiro sai devagar. Na hora que o motociclista passa, ele joga o caminhão em cima, derruba o motociclista e aí você vai ver que ele dá uma esperadinha para a moto sair um pouco da frente para ele poder passar. Como a moto não sai toda de frente, ele vai por cima, passa por cima da roda da moto e tenta pegar o motociclista agora, ó, quer ver? Olha lá, já derrubou. Agora, ele esperou um pouquinho, agora, olha lá. Nossa senhora, hein? Puxa vida, hein? Isso daí teria sido, Nicole Bonetti, uma discussão de trânsito, porque para que o cara vai fazer um negócio desse? É tentativa de homicídio isso aí, hein? Nicole? Barazal, exatamente isso, exatamente. Na verdade, esse caso aconteceu na sexta-feira e ele ganhou aí as redes sociais, repercutiu muito durante o final de semana, e não é para menos, né? Como você disse, essas são imagens que chamam muito a atenção, principalmente porque quando a gente assiste pela uma primeira vez, a gente tem uma impressão de que, de repente, teria sido sem querer, pode ser que o caminhão foi mudar de faixa e acabou atingindo o motociclista. Depois a gente assiste de novo e percebe que parece ter sido intencional, sim, inclusive nesse segundo momento em que o caminhão ele tenta atingir o motociclista, que consegue desviar por, como eu disse, cerca de 2 segundos, é uma coisa bem rápida. Mas nós estivemos hoje pela manhã com esse motociclista, inclusive temos imagens dos machucados, de como ele ficou, da moto, isso porque ele não quis se identificar, mas ele quis contar para nós um pouco da versão dele, o que foi que aconteceu. Ele ainda está bem assustado com tudo, como foi, mas principalmente ele fala sobre ter renascido, né, Barazal, ter ganhado uma nova vida depois desse episódio. E ele nos falou que tudo começou um pouco antes dessas imagens. Ele
estaria passando por uma rotatória um pouco antes, alguns quilômetros antes, e teria tido um desentendimento com esse caminhoneiro, então, com o motorista desse caminhão. Ele disse que o caminhão estava para mudar de faixa e ele não teria como alcançar a frente desse caminhão antes. Então ele teve uma escolha ali, tentou ultrapassar pelo lado e o caminhão o fechou. Então nesse momento ele falou que já começa uma discussão, que os dois começaram a debater, que desde esse primeiro momento ele já disse para o caminhoneiro que ele teria feito na maldade, tentando ali realmente prejudicá-lo. O caminhoneiro falou que ele que havia tentado prejudicá-lo. Enfim, começou um desentendimento ali, uma briga de trânsito que infelizmente, como as que acontecem todos os dias, né? E aí os dois seguiram viagem. O motociclista contou pra gente que parou em uma loja de peças de moto aqui no Cajuru, inclusive muito próximo aonde nós estamos, para comprar peças de moto dele. E nisso ele estaciona de costas, inclusive é quando as imagens começam da câmera de segurança, é uma imagem bem longa, talvez aí na TV a gente não tenha colocado tudo, porque é uma imagem bem longa, mas mostra o caminhão vindo, ele para então e espera esse motociclista e eles começam novamente a discutir. Então, esse condutor da motocicleta, ele começa a gesticular para o caminhoneiro aí, novamente numa outra tentativa de briga, né, uma discussão, e ele diz que ele vai embora para não continuar essa briga. Ele dá a volta no caminhão, então ele tira a moto da frente dessa loja de autopeças, dá a volta no caminhão e tenta seguir viagem. E é nesse momento que a gente observa então o caminhão que ele não deixa o motociclista seguir. Ele joga para outra faixa, acaba derrubando esse motoqueiro e em seguida quase passando por cima dele. É uma questão aí muito rápida, de poucos segundos, e ele atropela a moto, inclusive passa por cima da moto. A gente viu imagens aí de como ficou a moto. Ele também se machucou bastante, ainda que nada mais grave tenha acontecido. A gente viu inclusive o ombro dele, a imagem de como ficou, porque ele deslocou o ombro e contou pra gente que provavelmente vai inclusive ter que passar por uma cirurgia. Isso porque ele vai ser reavaliado ainda, voltar ao médico, mas o médico já informou de cara que provavelmente ele vai sim ter que passar por um procedimento cirúrgico, vai ter que colocar uma placa, talvez até perca parte do movimento desse braço por conta disso. Enfim, uma situação aí que poderia ter sido evitada de muitas formas para começar com essa discussão, né, Barazal, que não precisava ter acontecido. A gente fala muito aqui sobre a necessidade das pessoas terem mais paciência no trânsito, mas aí fica a nossa reflexão sobre todo esse caso, que poderia ter sido uma tragédia, e sobre a participação desse motorista do caminhão, que não parou para prestar socorro depois. Inclusive, num segundo momento, esse motociclista contou pra gente também que ele tentou ir atrás do caminhoneiro, mas ele não parou. Enfim, nós temos até uma parte dessa entrevista que foi gravada. Vou pedir pro pessoal colocar, que esse motociclista explica um pouco mais de como tudo aconteceu. Começou no retorno perto do posto do Cajuru, onde ele foi e me fechou com o caminhão. Eu parei, fui conversar com ele começou a discussão, eu segui viagem. Aí nem imaginava que ele ia vir atrás de mim, parei na autopeça de moto, fui comprar peça para moto. Quando eu fui ver, ele apareceu, começou a querer discutir de novo. A gente discutiu novamente, eu fui subir na moto para ir embora. Quando eu fui passar do lado do caminhão, ele jogou o caminhão para cima de mim, eu colidi com o carro, aí caí no chão. Quando eu fui ver, o caminhão já estava vindo para cima de mim, só deu tempo de eu, no reflexo, me jogar para trás e ele foi e atropelou a moto. É isso, Barazal. E depois ele disse também que foi atrás, então, desse caminhoneiro, que pediu para ele parar, para essa pessoa parar, porque tinha um outro amigo dele que passou pelo local, inclusive ajudou a guardar a moto enquanto ele ia atrás do caminhoneiro. Eles tiraram foto da placa, mas essa pessoa não passou. Depois ele foi até a Santa Casa, onde ele recebeu todo esse atendimento que eu falei, e lá a polícia rodoviária, os agentes o procuraram para que então o caso fosse registrado, e ele contou pra gente que também vai registrar na Polícia Civil, inclusive no 6º DP, onde esse caso, então, possivelmente vai ser investigado, para que esse motorista do caminhão também possa dar a versão dele de como foi que tudo aconteceu, por que ele não prestou socorro, se ele realmente tinha uma intenção aí de atropelar esse motociclista, o porquê isso teria acontecido. Enfim, são circunstâncias que ainda vão ser esclarecidas, né? Na verdade, é um caso que é fácil, assim, força de expressão, mas assim,
é possível, vamos colocar dessa forma, identificar o caminhoneiro. É muito fácil de identificar, é muito possível identificar o caminhoneiro, uma vez que um caminhão desse não roda por aí de qualquer forma, de uma hora para outra não some. E outra coisa, tem muita câmera de monitoramento ali, dá para pegar a placa e dá para identificar o caminhoneiro, que inclusive já deve estar conversando com o seu advogado para escapar de flagrante, etc. e tal, e aí deve se apresentar à delegacia para se explicar assim que o seu advogado lhe orientar, enfim. Porque o que acontece é um crime que é fácil de identificar os envolvidos aí. E aí a justiça vai ter que decidir o que aconteceu. O motorista do caminhão também tem o programa à disposição. Se quiser se posicionar, quiser falar com a gente, fica à vontade. Pode entrar em contato com a gente abre o microfone também. Mas as imagens, ao que tudo indica, mostram o que acabou sendo relatado pela Nicole, o que a gente está falando aqui. Não estamos querendo incriminar ninguém, mas parece que é isso. Vocês viram onde chega uma discussão de trânsito, onde, né, Nicole? É preciso ter um pouco de calma, né? As pessoas estão no trânsito, parece que estão se matando, parece que estão desesperadas para chegar em algum lugar, né? E aí, briga. Exatamente, Barazal. Fala, Nicole, pode falar. Eu ia dizer, na verdade, que pode ter havido, então, um erro ali de uma das partes, né? De repente, tanto do caminhão quanto do motociclista, algum que não parou. Isso acontece todos os dias, infelizmente. A gente que dirige sabe que isso acontece. Esquece de dar uma seta. Não é que é normal, mas relevar um pouco mais, né? Entender que ali tá todo mundo tentando chegar até algum lugar, tá todo mundo com pressa, de repente todo mundo tem algum compromisso. Olha o que poderia ter acontecido. Uma pessoa podia ter perdido a vida por conta disso. Isso. Uma vez, Nicole, eu só dei uma encostada de traseira, assim, eu dando uma ré, dei uma encostada numa pessoa e essa pessoa ficou indignada. Saiu para discutir comigo. Não, porque não sei o que. E eu saí do carro, o cara veio para cima. Não, para você não sei o que. Então eu falei, calma, fica aí, fica distante de mim, fica você longe. Calma, eu não vi, me desculpe, a gente vai conseguir arrumar isso, até porque foi uma batida fraca. Não, porque eu não sei o que. Já que você está exaltado desse jeito, vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho. Eu fiz isso. Vou fazer o seguinte, espera um pouquinho. Entrei no comércio da frente, peguei meu telefone e disquei 190. Não adianta você ficar discutindo, querendo ser maior do que alguém. Não, porque eu sou isso, eu sou forte, eu vou bater, vou resolver na mão. Entrei e disquei 190. A hora que chegou a viatura 90, eu vou sair e aí, agora pode falar, meu amigo, pode gritar à vontade. Não adianta você querer ficar resolvendo na mão, meu. Como a gente vê aí as pessoas tentando resolver. Primeiro que não vai levar a lugar nenhum. Segundo que vai dar BO, vai ficar pior. Entendeu, Nicole? E é isso, as pessoas precisam ter um pouco de paciência. Exatamente o que você disse, exatamente. Porque ainda as pessoas, nesse caso, né, quando é um bem material, né, como você disse, no seu caso, você encostou ali no carro de alguém, dá pra corrigir, né? Não, vamos lá, eu pago, ou então de quem foi a culpa, a gente conversa civilizadamente, né, pra resolver a situação. Agora, num caso de acidente, assim, derrubar a pessoa, no caso, se for a intenção do caminhoneiro, a gente não sabe, inclusive a gente deixa aqui o espaço pro caminhoneiro se manifestar também, a gente sempre fala, ouvir os dois lados é importante, é parte do jornalismo, né, Barazal? Mas se foi a intenção dele, acaba machucando uma pessoa. E aí é muito além de dinheiro, de uma questão de quem estava com razão ou não, porque a pessoa perde a razão a partir do momento que ela faz isso, né? Com certeza. Obrigado, Nicole. Ficou um pouco longo, mas deu pra gente colocar de forma completa aqui toda essa questão, porque além disso fica o exemplo. Tenha tranquilidade, tenha paz no trânsito. Obrigado, viu, Nicole, pelas suas informações ao vivo com a gente.